Jesus. Glória a Deus. Irmãos, no livro de Ezequiel, hoje a gente vai falar de um assunto que todos nós se pergunta o quanto é importante, o quanto é um assunto delicado, mas deve ser encarado de frente. É um assunto que nós devemos encarar mesmo, não devemos ter medo. E esse assunto se chama nada mais, nada menos do que pecado. Eu queria que você, eu falei Ezequiel 18, mas vamos começar pelo Ezequiel 3. Ezequiel capítulo 3. Vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto aqui hoje. Assim, ó. Fim dos 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e da minha boca ouvirás o que? A palavras, e avisarás da minha parte. Diga glória a Deus. Tem tradução que essa colocação de atalaia vai estar como profeta, porque todo profeta ele acaba sendo o quê? Uma atalaia. E o atalaia é aquela pessoa vigilante. O atalaia é aquela pessoa que se coloca numa torre, é uma pessoa que fica como alerta. Às vezes você não sabe, mas existe em todo setor, em toda cidade, a questão do alerta. Existe isso. Hoje existe essa colocação quando vem alguma coisa para avisar o povo ficar atento. E o atalaia, ele tem essa missão de avisar o povo. O atalaia tem aquela missão de declarar ao povo. O atalaia tem a missão de tocar a trombeta, fazer barulho, falar: povo, acorda, povo, atenção, tem algo para avisar. O atalaia, ele tem que ser aquela pessoa que se responsabiliza por alertar o povo. Diga glória a Deus. E o atalaia nada mais, nada menos é o profeta. O profeta tem essa missão de alertar o povo. Diga glória a Deus. No capítulo 3, verso 17 agora, diz assim, ó: filho do homem, eu te dei por atalaia, ou por profeta, sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisar, e nada disseres para advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua o quê? Iniquidade. Mas o seu sangue da tua mão o quê? Requererei. Olha a responsabilidade. Olha o quanto é a responsabilidade de um atalaia, de um profeta, que tem a missão de avisar o povo. Se ele não avisar o povo, se ele não alertar o povo, se ele não falar ao povo, a Bíblia está dizendo que morrerá na sua o quê? Iniquidade. Mas tu salvaste a tua alma. Isso aqui já está no 19, né? Versículo 17 ainda. É isso aí. Da minha parte, da minha boca ouvirás e avisarás. Versículo 18 agora. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerá, e tu não avisares, nada disser para advertir do seu mau caminho, para salvar a vida, este perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Em outras palavras, você é o culpado. Você é o responsável. Você é o responsável. Uma certa vez, Jesus, após a sua morte, na sua ressurreição, em uma das suas vezes de aparição aparecendo, ele aparece a Pedro, e Pedro estava numa fase não muito legal, porque ele passou a mesma fase que ele passou antes de conhecer Jesus, que foi uma noite sem pegar nada. E quando ele aparece a Jesus, ele estava nu, ele estava sem roupa. E a Bíblia diz que ele se lançou na água, porque ele reconheceu que era o mestre. E quando os discípulos foram no barco, ele foi nadando, quando ele chegou à praia, Jesus já estava ali com peixe, Jesus já tinha preparado ali o pão, Jesus já tinha preparado tudo para eles comer. Em outras palavras, enquanto vocês estão lutando para pegar, quando vocês estão lutando para procurar alguma coisa, o que vocês precisam, eu tenho para vocês. Mas o que me chama a atenção é após isso, Jesus chama Pedro à parte e começa a perguntar para Pedro: tu me ama? Pedro fala assim: então apacenta minhas ovelhas. Isso está no livro do Evangelho de João, no último capítulo, né? E Jesus começa a perguntar para Pedro: tu me ama? Ama, então apacenta minhas ovelhas. Tu me ama? Ama, então apacenta os meus cordeiros. Tu me ama? E Pedro ficou triste por Jesus perguntar a terceira vez para Pedro se ele o amava. E toda vez que Pedro falava: sim, Senhor, eu te amo, Jesus falava: então faça alguma coisa para mim. Apacenta minhas ovelhas, cuida do meu povo. Então nós vemos a missão de um atalaia é a missão de alguém que ama. É alguém que está disposto a se entregar, é alguém que está disposto a sacrificar, é alguém que está disposto realmente a tomar uma posição de falar: eu vou cuidar desse povo. Muitos querem ser atalaia, mas a missão do atalaia não é fácil. Versículo 19 agora. Quando eu disser ao perverso, certamente, versículo 19. Mas se eu avisar o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua o quê? Iniquidade. Mas tu salvarás sua alma. Diga glória a Deus. Agora você tirou o seu da reta. Agora você não tem mais culpa. Se você não avisa, você é o quê? Culpado. Você é responsável. E se você avisa e a pessoa não atentar, agora é ele com Deus. A sua missão é de avisar. Fala para a pessoa que fala assim: você é um atalaia de Deus. Você é alguém que avisa. Não é para você
obrigar, não é para você oprimir. Não, você tem a missão só de avisar. Você tem missão só de semear. Você tem missão de plantar. Diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Versículo 20. Também, quando o justo se desviar da sua justiça e fazer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Olha que interessante isso. Isso aqui nos faz abrir os olhos 2 vezes e fazer como um desenho que eu vi um tempo. O cara que dormia, ele colocava uns negocinhos no olho assim, para o olho não fechar. Isso aqui faz a pessoa vigiar dobrado. Olha só. Olha só. Versículo 20. Mas quando o justo, aqui já não é mais o perverso, aqui já é o justo. Mas quando o justo se desviar, fala para a pessoa que estava assim: você é justo e você nunca vai se desviar da sua justiça. Aleluia, Jesus. Versículo 20. Mas quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não avisaste no seu pecado, morrerá. E a sua justiça que praticará não será lembrada, mas o seu sangue da tua mão a requererei. Fala, misericórdia. Olha que coisa extraordinária. Olha que questão bem interessante. Olha que questão bem alertante para nós aqui. Porque aqui fala sobre uma pessoa que é justa, fala sobre uma pessoa que é da fé. Mas a Bíblia diz assim: eu puser diante dele um tropeço. Aí você fala, mas assim, quem está falando de pôr um tropeço? É quem? É o diabo? O que é a igreja que está falando de pôr esse tropeço? Hã? O Senhor não vai matar, ele só vai colocar um... Ei, acorda aí, meu irmão. É só para dar o quê? Um alerta. É para despertar. Eu não vou entrar nessa questão, mas a Bíblia fala que Deus colocou o povo dele no deserto para saber o que tinha no coração do povo. A Bíblia diz que lá no livro de Jeremias que Deus permitiu o povo dele. Deus levou o povo dele para o cativeiro. Às vezes Deus nos permite tropeçar. Às vezes nos permite ir para o cativeiro. Às vezes nos permite ir para o deserto. Às vezes nos permite ir para a fornalha. Às vezes nos permite passar pelo vale. Mas uma coisa é certa: Ele nunca vai te abandonar. Aleluia. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor, Ele repreende o filho que Ele ama. Ele repreende o filho que Ele tanto ama. Às vezes a gente prega tanto e acaba esquecendo dessas questões que é principal na vida de um crente, de saber que Deus está sempre nos alertando, de saber que Ele está sempre nos mostrando, de saber que Ele está sempre na permissão de alguma coisa que acontece negativa na nossa vida. Não é porque Ele nos abandonou, é porque Ele nos ama. É porque Ele nos ama. Se Ele permitiu, se Ele está permitindo a seca, é porque Ele vai prover a água. Se Ele está permitindo a fome, é porque Ele vai prover, sabe, os covos para te sustentar. O Senhor nunca vai abandonar o povo dele. Diga glória a Deus. Eu queria só para dar mais ênfase a essa questão aí. Abre lá em Provérbios 3. Provérbios 3. Grande é o Senhor, digno de receber toda a honra. Digno é o Senhor, digno de receber honra e de receber a glória. Provérbios capítulo 3. Aleluia. Versículo 12. Provérbios 3, 12. Não é melhor voltar Provérbios 3, 11. Para pegar um negócio mais, sabe, mais grosso. É isso aí. Filho meu, não rejeita o quê? Não rejeita a correção de quem? A disciplina de quem? Nem te enfades da tua o quê? Repreensão. Porque tem menino que é demais. Mas todo dia você briga comigo, todo dia. Não, tem hora que é necessário você se despertar. Aí continua. Porque o Senhor repreende a quem? O Senhor repreende a quem não ama? A quem Ele ama. É melhor Ele te repreender do que Ele virar as costas para você. Quando você se importa com alguém, você fala, não é para a maldade dela não. Eu falo, irmão, eu vou te falar uma coisa, mas não é para o seu mal não. Não me leve a mal, é para o seu bem. Eu sou atalaya, eu tenho que te avisar. Esse caminho vai te levar para onde? Mas aí eu fico aquela pessoa que diz que ama e vê na pessoa fazendo o que é errado, fica passando a mão aonde? O filho que quer bem. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho que quer o quê? Que quer bem. Você lembra do filho pródigo? O filho pródigo fala, pai, me dá a parte da herança que me cabe, eu quero o meu direito. O pai falou, tá bom. Ele pegou tudo e falou, eu estou cheio da grana, vou curtir. E acabou o dinheiro, porque tudo que... Se você não tiver um retorno, uma hora vai acabar. É ou não é verdade, pessoal? Você pode estar com 1 milhão, se você não tiver cuidado, daqui a pouco esse milhão vira um zero. Quantos são os relatos de pessoas que ganhou aí na Mega Sena, que não sei o quê, tiveram muito dinheiro, só que não estava preparado para administrar, e hoje está na luna. A questão não é ter muito, a questão é saber administrar o que você tem. Quem está entendendo, diga amém. Tem crente que uma hora você olha para ele e fala, meu Deus, isso é uma labareda viva, isso é uma fornalha acesa. Esse crente está cheio de azeite, cheio de unção. Mas se ele não ficar... se ele não ficar naquele manto de mistério, irmão, a hora aquele fogo vai o quê? Apagar. E a pior coisa que existe é um crente que está com fogo se apagando. Porque ele é aquela pessoa que se a primeira coisa que vem é a arrogância. Eu já sei, eu já conheço, tá bom. Você quer me ensinar, eu? Quem está entendendo, diga amém. Então a gente não pode deixar com que nada disso venha sobre nós. Se Deus está nos alertando, se Deus está usando profeta, se Deus está usando atalaia, nós temos que levantar a mão para o céu e dizer, é porque Ele me ama. É porque Ele me ama.
A palavra nunca é para te matar, a palavra é para te dar vida. A palavra de Deus não traz morte na nossa vida. A palavra de Deus só traz vida para quem crê e se arrepende. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai, o filho que quer bem. Agora a continuação do Ezequiel 3, versículo 20. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele o quê? Morrerá. Visto que não avisaste no seu pecado, morrerá. E a sua justiça que praticará não será o quê? Lembrada. Mas o seu sangue da tua mão o requererei. Em outras palavras, tem pessoas que é o seguinte: ela anda fazendo muita coisa boa, mas se ela fazer uma coisa errada, ninguém mais lembra o bem que ela fez. Só vai lembrar do erro. É isso que está falando. Você pode ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, mas o diabo só está procurando uma brecha para te derrubar. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda como um leão, bramando, rugindo, procurando alguém para devorar. Mas resiste firme, porque ele o quê? Fugirá de vós. Lá no Salmo 91 fala: praga nenhuma chega à sua tenda. O Senhor acampa anjos em volta dos seus. Ah, meu irmão, o diabo tem fúria de olhar para você e ver um exército de anjos do Senhor em volta. Ele sabe que não pode tocar na sua vida. Ele sabe que não pode tocar em você. Então ele fica procurando forma de fazer você sair debaixo dessa proteção de Deus. Fazer você sair da proteção. E da forma de você sair o quê? É dando lugar ao diabo. E a Bíblia fala: não dê lugar ao diabo. Deus te alerta. Aleluia, Jesus. Versículo 21. No entanto, se tu avisar o justo para que não peque, para que tu avisa o justo para que não quê? Não peque. E ele não pecar, certamente o quê? Porque foi avisado e tu o salvaste o quê? A tua alma. Mas calma aí. É tão simples assim? Se tu peca, no versículo 20, né? Fala que morre. Se peca, coloca o tropeço e morre. Essa morte nós podemos colocar até como uma morte espiritual, porque é a primeira. Porque o preço do pecado é o quê? É a morte. A pessoa ela começa a entrar naquela questão do pecado. Quando ela for ver, ela já está coberta de lamaçal, ela já está cheia de impurezas. Quando ela for ver, ela já não consegue mais nem ver a luz do Espírito Santo. Por isso que a palavra do Senhor diz para nós se limpar. Se nós pecar, na mesma hora que você cometer um pecado, não deixa um pecado mutuar em cima de outro pecado, não. Pecou, o cair é do homem, o levantar é de quem? E ele não pecar, certamente viverá. No entanto, se tu avisar o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente vai viver. Diga glória a Deus. É fácil? Não, mas é necessário. É isso que eu coloco diante de ti: a vida e a morte. A bênção e o que mais? A maldição. Nós que escolhemos ser cristão, nós temos que ter a consciência de carregar o quê? Tem crente que se converteu, mas ela não se converteu. Ela só é membro de uma igreja. Ela só é participante da igreja. Ela ainda fala para as pessoas: eu sou da igreja. Mas o comportamento dela é pior do que uma pessoa que não tem nada a ver com uma igreja e nunca pisou numa igreja. É uma pessoa totalmente perversa. Uma pessoa que guarda mágoa, uma pessoa cheia de rancor. É uma pessoa que tem ruindade no coração. Ela não consegue perdoar ninguém. Essa pessoa ela precisa nascer da água e do Espírito, para ser imagem e semelhança de quem? De Deus. Porque Jesus, mesmo nós sendo pecador, mesmo assim ele nos amou. Ele não nos amou ele não nos amou nós purificados, ele nos amou nós ainda sendo o quê? Pecadores. E às vezes nós achamos no direito de querer acusar as pessoas, de condenar as pessoas. Mas você que não sei o que, você vai para o inferno. Quem somos nós para falar que alguém vai para o inferno? A gente temos que nós temos que avisar. Nós somos profetas. Fala para a pessoa assim: você é profeta, você é atalaia. Aleluia, Jesus. Versículo 22. A mão do Senhor veio sobre mim e ele me disse: levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Irmãos, às vezes no vale Deus quer falar conosco. Diga glória a Deus. Às vezes você pensa que é só no alto. Não, às vezes é no vale que Deus quer um mistério conosco. Levantar-me-ei e sairei para o vale. E eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar. Quebar, né? E cair com o rosto o quê? Em terra. Meu Deus. A primeira coisa quando você sente a glória de Deus, quando você tem um encontro com Deus, quando você vê a glória de Deus, você não consegue ficar de pé. A glória de Deus, ela te quebra todinho. Ela te faz você reconhecer que pó tu veio, do pó tornarás. Só para mostrar: sem mim você não é nada. Sem mim você não pode nada. Tem até um corinho que fala: se tirar da tomada, não pega, não canta, não faz nada. É assim. É só desligar do Wi-Fi. É só desconectar, não faz mais nada. Fala para a pessoa assim: mas a glória dele me sustenta. Aleluia, Jesus. Versículo 24, o que aconteceu? Então entrou em mim um espírito e me pôs em pé, e falou comigo e me disse: vai, encerra-te dentro da tua casa, porque o filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, te ligarão com elas, e não sairás ao meio deles. Farei que a tua língua se apegue ao teu paladar, e ficarás mudo, incapaz de responder, porque são causa, não é causa, é casa mesmo. São casa do que, igreja? Mas quando eu falar contigo, darei que
fale a tua boca, e lhe dirás, assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, quem quer deixar de ouvir, que deixe, porque é casa rebelde. Tem um versículo aí no livro de Ezequiel, que fala assim, o Senhor fala assim, eu estou cansado de ter compaixão de vós. Deus, ele usa essa expressão, Deus fala assim, eu estou cansado de ter compaixão de vós. Às vezes nós estamos tão mal acostumados de achar que por Deus ser misericordioso, de achar que por Deus ser tão bom, às vezes agir de uma forma tão liberal, de uma forma tão liberal, achar o ponto que não precisa mais mudar em nada, não precisa mais renunciar a nada, não precisa mais corrigir nada, às vezes não precisa mais buscar. A Bíblia diz que aquele que está em pé vigie para que não caia. Aquele que é santo se santifique mais ainda. E uma das coisas que nós vivemos mais nesse mundo é o acomodismo. É o acomodismo de quê? Eu não preciso, não quero, não posso, agora não. E eis que o tempo está curto. O tempo está próximo, o final de todas as coisas está aí. O fim está chegando. E nós temos que estar prontos. Não dá para nós nos aprontar para aquele dia, não. Nós temos que estar prontos para aquele dia, porque aquele dia nós não sabemos se é daqui meia hora, se é daqui uma hora. Nós não sabemos se vai ser amanhã. Não sei se o fim de tudo vai ser na terça-feira. Não sei se o fim de tudo vai ser na segunda. Eu só sei dizer que eu tenho que me arrepender, e é agora. Porque o preço do pecado é a morte, irmão. Aleluia, diga glória a Deus. Agora eu queria que você abrisse no livro de Ezequiel também, só que é no capítulo 18 agora. Aleluia, Jesus. Ezequiel 18. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Olha o que você vai ouvir agora em Ezequiel capítulo 18. Aleluia, Jesus. Olha o que está escrito aqui. Você já deve ter lido aí, né? Aleluia, Jesus. A responsabilidade é o quê? Pessoal. É o subtítulo dessa mensagem. Fala assim, a responsabilidade é pessoal. A responsabilidade é pessoal. Cada um vai responder pelas suas ações. Vem a minha palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que embrotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são o quê? Diga assim, todas as almas são do Senhor. Aleluia, Jesus. Todas as almas é dele, tudo é dele, tudo é dele, tudo é dele, tudo é para ele. Não tem esse negócio de falar, essa alma é do diabo, essa alma é de Satanás. Não tem isso, o diabo não tem nada. Ele só quer roubar aquilo que pertence a quem? Fala assim, todas as pessoas são de Deus, todas as almas são de Deus. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma de que pecar, essa o quê? Morrerá. A alma do pai é minha, a alma do filho é o quê? É minha. A única coisa que o diabo consegue fazer nessa questão é te levar a perder o que é de Deus. Deus te deu, é sua. Só que uma coisa que Deus não quer é que você não peques. Quando aquela mulher foi apanhada em adultério, ali nós vemos uma ação tremenda de Deus. Porque quando as pessoas falam assim, mas a lei de Moisés manda apedrejar essa mulher porque ela foi apanhada em adultério. Ela estava com outro homem. E Jesus ficava quieto. Jesus fala assim, ó: e aquele que não tem pecado faz o quê? Atire a primeira pedra. E ninguém fez aquilo. Aí Jesus chega para a mulher e fala: cadê seus acusadores? Ali é um julgamento, cadê seus acusadores? Não tem nenhum, Senhor, pois eu também não te condeno. Vai o quê? Não peques mais. Agora, se aquela mulher pecou, aí já é outra questão. E o pecado é o quê? A transgressão da lei de Deus. Quando Deus fala para você, não faça isso, e você faz, você está transgredindo a lei do Senhor. E quantas são as questões que Deus foi bem preciso em dizer para nós, não faça isso. E quantas das vezes Deus falou para mim não fazer isso, e eu fui lá e fiz. Quantas das vezes Deus falou para nós não fazer aquilo, e nós fomos lá e fizemos. É por isso que não havia outra alternativa a não ser pagar o preço pelo pecado. E qual foi o preço do pecado? A morte de Jesus. Só que Jesus, ele pagou um preço pela sua alma. Ele pagou um preço por você, ele te comprou. Hoje a sua vida pertence a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Ah, pastor, mas eu ainda tenho uma igreja. Eu tenho um pastor que me ajuda. Tem pessoas que oram por mim, tem pessoas que lutam por mim, tem pessoas que intercedem por mim. Glória a Deus por isso, isso não é ruim não, isso é muito bom. Isso é muito maravilhoso, que tem pessoas que oram por você. Pastor, sim, pastor, tenho orado, glória a Deus. Que bênção isso. Mas isso não significa que resolve. Vai te ajudar? Oh, com certeza. Mas isso não resolve nada. Eu queria que você abrisse agora no Ezequiel capítulo 14, versículo 14.
Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Capítulo 14 de Ezequiel, versículo 14. O que está escrito aí? Ainda que estivesse no meio dela, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça, diz o Senhor, ele salvaria apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Tem pastores que gostam disso aqui com referência? Imagina, vamos no culto do pastor Noé. Ah, não, o culto hoje vai ser lá da vida daquele pastor lá que saiu da cova dos leões. Sabe em que nós vamos lá no culto hoje? Na igreja do pastor Jó. Lá o homem passou pelo vale. Aquele ali, não adianta ter boa referência. Não adianta se o pastor ser como Noé, não adianta se o pastor é como Jó, como Daniel. Você tem que fazer a sua parte. A salvação, ela é o quê? Individual. O pastor, ele tem a missão de ser um atalaia. O pastor tem a missão de ser um pregador. Ele tem a missão de ensinar, ele tem a missão de alertar. Mas ele não tem nem sequer, não tem poder para salvar ninguém. Uma boa igreja, ajuda. Um pastor, ajuda. Mas salvar só Jesus tem poder. Quem salva é Jesus. Quem salva é Jesus Cristo. E vamos falar mais um pouco mais ainda sobre essa questão. Lá no versículo 19. Aleluia, Jesus. Versículo 19. Aleluia. O que está escrito aí? Se eu enviar peste sobre a terra e derramar meu furor sobre ela com sangue para eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvaria nem seu filho nem a sua filha, pela sua justiça salvaria apenas a sua própria vida. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízes, espada, fome, besta fera, peste, contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais, eis que alguns restarão nela, que levarão para fora tanto filho como filha, eis que eles virão, e vós outros, e vereis o seu caminho, e o seu feito, ficareis consolados do mal, que eu fiz vir sobre Jerusalém, assim de tudo que fiz vir sobre ela. Eles vos consolarão, quando vedes o seu caminho, o seu feito, saberás que não foi sem motivo, tudo quanto fiz nela, diz o Senhor. Não foi sem motivo. Fala para a pessoa que lava assim, maldição sem causa não existe. Maldição sem causa não existe. Ah, o crente pode viver no pecado? Tem até uma música aí. Tem uma música. Pode beber? Pode. Pode fumar? Pode. Só não pode entrar no reino do céu. Como é que é no louvor? No céu não entra pecado, tristeza, fadiga, nem dor. Não há coração quebrantados, pois todos são cheios de amor. É isso aí. No céu não entra. No céu não entra. Você pode entrar na igreja, pode entrar no templo, você pode entrar nos grupos, pode participar do que você quiser. Só que isso aqui tudo é para te levar, não é só para um grupo. Isso aqui tudo é para te levar para o céu. O atalaia tem missão de levar o povo à salvação. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Lá em Ezequiel capítulo 18. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Ezequiel capítulo 18. Para nós finalizar essa questão. Versículo 21. O que está escrito aí? Não, é melhor voltar. Versículo 20, capítulo 18, versículo 20. Vamos aumentar um pouco a comida aí, sabe? A semente, a porção vai ser um pouco maior. O que está escrito a partir do versículo 20? É isso aí. Versículo 21. Mas se o perverso se converter de todos o quê? Pecados que cometeu e guardar todos os meus o quê? Estatuto e fizer o que é reto e justo, certamente viverá e não será morto. Pode glorificar bem forte o nome de Jesus. Isso é maravilhoso. Lê o versículo próximo. Olha o que está escrito no versículo próximo, igreja. De todas as transgressões que cometeu, não haverá o quê? Lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. O meu justo viverá pela fé. Então pode glorificar e seja bem forte para Jesus. É muito forte isso aqui. É muito forte. É muito forte isso aqui, irmãos. Isso aqui é muito sério. Não adianta ter igreja se não tiver esse tipo de informação. Se a igreja não me alertar, se a igreja não me avisar, e chegar naquele dia e falar, Senhor, 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 Jesus vai falar, mas você não aprendeu? Se ninguém te avisou nada, o que o pastor Jeová pregava? A igreja que você ia te ensinava o quê? Porque um dia, meu irmão, nós não sabemos quando vai ser, mas nós temos que estar pronto. Ninguém quer que alguém que nós ama pereça. Nós queremos que todos sejam o quê? Salvos. Então quando você vai para alguém para ensinar, você tem que ir com desejo de falar, eu quero que você seja salvo.
Versículo 30. Versículo 30. A iniquidade não você virá de quê? Uma das coisas que o pecado faz é nos tirar da presença de quem? A primeira coisa, quando Adão e Eva pecou, a primeira coisa que ele queria era não ver Deus, ele queria se afastar de Deus. Eu imagino um Adão que toda a vida, quando Deus se aproximava, ele corria para os braços do Senhor. Agora o pecado fez com que ele se afastasse do Senhor. Ele se escondia de Deus. Em nome de Jesus, tudo aquilo que está te fazendo afastar do Senhor hoje cai por terra. No versículo 29, igreja, do capítulo 18. No entanto, olha, versículo 28. Pois se considera-se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá e não será morto. No entanto, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? E não são os vossos caminhos tortuosos? Quem é que está certo? Quem é que está torto? É Deus ou é o povo? É nós que está certo ou é Deus que está errado? Quem está certo? É nós ou é Deus? Isso é humildade, tá? Porque às vezes a gente quer culpar Deus por, e às vezes a gente não quer olhar para nós. Só que Deus, a Bíblia diz que cada um receberá segundo as suas ações. Está no livro de Jeremias, capítulo 17. Abre lá, por favor. Aleluia, Jesus. Jeremias, capítulo 17. Versículo 10. Eu, Senhor, o que está escrito aí? Eu, Senhor, faço o quê? Esquadrinho o coração e eu provo o pensamento. Isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Por isso que toda vez que você chega e faz algo que agrada a Deus, Deus vai te honrar. Deus está vendo o seu caminhar. Deus está dizendo assim: eu dou a cada um segundo o fruto das suas ações. Qual que é o fruto das suas ações? Qual é o fruto que tem saído de você? Você é uma pessoa que tem amado ou não tem amado, tem aborrecido? O que você tem feito? Mas a pessoa não quer fazer nada e quer receber tudo de Deus. A pessoa não faz nada. Lembra daquela mulher que estava lá, gastou dinheiro dela nos médicos, não resolveu. Aquela mulher foi para um lado, não resolveu. Aquela mulher gastou tudo e não resolveu. E ela falou: eu vou fazer a última coisa. Eu vou tocar em Jesus. Ela pensou consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar, eu serei o quê? Mas é simples. Foi simples o toque. O toque para ela na situação que ela estava era simples, pessoal? Não era simples. Eu não tenho argumento suficiente para mostrar o desafio que aquela mulher enfrentou. Mas eu quero dizer para você que a lei proibia, era lei, que mulheres em tais situações não podiam se aproximar do povo. E ela não se aproximou do povo. Ela, além de se aproximar do povo, ela tocou em Jesus. Às vezes, para você obter algo de Deus, você vai ter que atravessar o mar. Às vezes nós somos crentes muito, não sei, às vezes a gente somos muito meio parados, sabe? Às vezes a gente quer tanto de Deus, e Deus está falando: filho, se você quiser, eu vou te dar o melhor dessa terra. É tão bom olhar a história e falar: como é que Davi derrubou o gigante? Mas ninguém quer saber como que ele conseguiu aquilo. Sabe o que Davi falou antes de derrubar o gigante? O que ele falou para Saul? Ele falou assim: ó rei, o teu servo estava apacentando as ovelhas e veio o urso e arrebatou uma delas. Eu corri atrás e matei o urso. Eu já tenho experiência que o meu Deus já me deu vitória lá atrás. E não vai ser essa guerra que eu vou perder. Assim como Deus me deu vitória lá atrás, Ele vai me dar essa vitória aqui hoje. Não existe vida sem história. Não existe. Não existe história sem vida. Se você quer uma história para a sua vida, você tem que fazer por onde? O que você está passando hoje vai servir de uma história para você contar amanhã. O que você está passando hoje vai servir de uma história para você contar para alguém amanhã. Vai falar: filho, não foi fácil o que o seu pai passou. Não foi fácil, meu irmão, o que eu passei. Não foi fácil, minha irmã, o que eu passei. Eu já passei por isso, já passei por aquilo. Mas hoje eu estou aqui para contar, para glorificar o nome de Jesus. Eu vivo é pela fé. A fé sem obra ela é o quê? A fé sem obra ela é morta. Porque é necessário que nós façamos as coisas movidos pela fé. Nós temos que aprender a agir através da fé. Mas pastor, eu vou evangelizar, então vai através da fé. Pastor, eu vou no monte, então vai através da fé. Pastor, eu vou abrir esse jejum, então faça através da sua fé. Pastor, eu estou nessa campanha, então faça essa campanha através da sua fé. Se você não é fiel numa campanha, como é que você pode dizer que não tem como você ter um resultado com Deus? É nos pequenos atos que a gente vai ver as grandes coisas. E Deus sabe que nós somos falhos, viu? Ele sabe. Ele sabe que nós somos pequenos. Ele sabe que a gente somos incapazes. E é por isso que Ele fala: eu não vos deixarei só, eu estarei convosco. E ainda que vós seja infiel, eu todavia serei o quê? Fiel. Eu dou força ao cansado. Abra lá em Isaías capítulo 40. Isaías 40 agora, por favor, gente. É um livro anterior. Ah, pastor, estou cansado, pastor, estou meio para baixo.
Mas olha o que Deus ensina. No versículo 28. Alguém que tem fé, coragem para ler. Versículo 28. Não sabeis o quê? Não sabeis, não ouvistes, nem se cansa. Eita. Pode dar um brado de glória bem forte para Jesus. Bem forte para Jesus. Tem que ser forte para o nosso Senhor. Tem que ser bem forte para Jesus. Vocês não sabem que o Eterno não se cansa? Não sabeis? Não ouvistes que o Eterno, Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Não tem como você calcular o entendimento, a grandeza. Aí ele falou isso para Jó. Jó, você sabe como é que formou isso? Você sabe como é que foi aquilo, Jó? Não é você que se acha o sabidão, então eu vou te mostrar. Só vou te falar algumas coisas. Você sabe como é que fez? Não sei então. É para mostrar que você é limitado. Eu sou ilimitado. Faz o quê? Faz forte ao cansaço e multiplica as forças de quem não tem nenhum. Então hoje é dia dele multiplicar. Ah, Jesus, hoje é dia dele multiplicar a sua força aqui hoje. Teve gente que entrou aqui hoje dizendo: eu estou cansado. Teve gente que entrou aqui hoje fadigado. Teve gente que entrou aqui hoje exausto. Então gente aqui hoje frustrado. Mas hoje o Senhor está multiplicando a tua força. Está multiplicando a tua força. O Senhor está multiplicando a sua força. Você vai ver, você vai sair daqui hoje fortalecido. Ah, mas é por causa da minha idade. Ele fala: os jovens o quê? Se cansam e se fadigam. Os moços se exaustam e caem. Os jovens também, tem hora que ele fala. Tem jovem que está só pela misericórdia. Só pode dar a viola. O versículo 31. Mas os que esperam no Senhor, o que acontece com eles? Corre, não se cansa, caminha e não se fadiga. Então pode glorificar, porque o segredo é esperar no Senhor. Aí você quer orar, mas não sabe orar. Quer pedir, mas não sabe como receber. Quer obter as coisas de Deus, mas não sabe como obter essas coisas de Deus. E o segredo está aqui, ó. O segredo está em espera em Deus. Mas os que esperam no Senhor, o que acontece com essas pessoas? Fala para a pessoa que assim: o segredo é que você não consegue esperar. É só sentar, aguardar, porque Deus trabalha para aquele que nele. O segredo é esperar. Há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Hoje Deus quer renovar suas forças aqui hoje. Pastor, eu quero a purificação, pastor. Quero que Deus me tire de mim tudo aquilo que está atrapalhando a minha vida com Ele. Quem quer isso na tua vida? Então abre lá, Maurício, em 1 João capítulo 1, versículo 7. Epístola de 1 João, versículo 7. Vocês concordam comigo que esse fundo é melhor do que o outro? É mais visível, né? 1 Coríntios. Aí vai ter outro para falar: eu gosto do outro. Cada um tem seus gostos, né? Eu acho melhor isso aí. Hã? É 1 João capítulo 1, versículo 7. O que está escrito aí? Deixa eu ver se eu estou no endereço certo. É isso aí. Se porém andarmos na luz, como Ele está na onde? Na luz, mantenhamos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eita, Deus poderoso. Eu estou vendo a glória de Deus nos purificando aqui hoje. Hoje é dia de purificação nessa igreja. Hoje é dia de limpeza. Hoje é dia de arrancar entulho. Hoje é dia do Senhor limpar a tua casa. Eita, glória. Hoje nós vamos sair daqui brilhando. Só não pode ser igual aquele cachorrinho quando sai do pé de chão, já vai lá no palão, que esse sujar. Sai daqui limpinho, bem brilhante. Cheirosinho, Isso, ainda botou um arzinho aí para sair com o perfume de Cristo. Amém, igreja? Versículo 8. Se dissermos que não temos o quê? Porque tem gente que é arrogante. Que nada que o pastor está pregando. O pecado Jesus já resolveu tudo lá na cruz. Não precisa mais disso não. Agora nós vivemos pela graça. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Mas se confessarmos o quê? Os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos o quê? Os pecados nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não peques. Olha o que está escrito na Epístola de 1 João antes do Apocalipse. Essas coisas eu vos escrevo para o quê? Para que vocês continuem pecando. Para que vocês o quê? Não pequem. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados. Olha aí também você que nos assiste pela live, mas ainda pelo do mundo inteiro. Ele nos purifica, a igreja. O sangue de Jesus tem poder. Pode glorificar
glorificar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eita glória. Ele pagou o preço. Ele nos libertou das garras, das travas. O inimigo não tem mais poder contra a nossa vida por causa do sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder para nos purificar aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Hoje é dia de lavagem, hoje é dia de purificação, hoje é dia de transformação, hoje para glorificar o nome dele. Porque hoje, meu irmão, é o dia de nós sair daqui hoje renovados, transformados e purificados pelo sangue de Jesus. Ele que nos purifica, Ele que nos lava. E para finalizar, eu queria que a igreja se colocasse de pé com a Bíblia aberta em Romanos 6. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Amém. Versículo 22. Toda a igreja de pé. Olha o que está escrito. Agora, porém, libertos de quê? Transformados em servos de... Fala para a pessoa, se você está liberto e está transformado em um servo de Deus. Aleluia. Tendo vosso fruto para o quê? A santificação. E por fim o quê? E por fim é o quê, igreja? Quem toma posse da vida eterna, diga glória a Deus. Por quê? O preço, porque o salário é a morte, mas o gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aleluia, Jesus. É para a tua glória, Jesus. Aleluia. O salário é algo que você faz para receber. E o pecado é a morte. Você comete o pecado e você tem um salário. Você vê que quem faz o pecado tem salário. Só que o salário ninguém quer. Porque Cristo já pagou por nós. Ele não cometeu, Jesus não precisava nada disso. Mas ele foi lá e tomou o nosso lugar. Por mim e por você. Ele foi lá e falou, eu vou pagar esse preço para vocês. E o preço que ele pagou foi a sua morte. Mas o dom gratuito de Deus, e é uma coisa que não precisa pagar mais, porque é de graça, é a vida eterna, através do seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O segredo, igreja, está em você fazer uma coisa muito interessante, em confessar aqui hoje. O segredo está se você abrir a tua boca. O segredo está se você confessar Jesus aqui hoje. O segredo está em você abrir o seu coração aqui agora. Se você abrir o seu coração aqui agora, se você confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, você será salvo. Eu quero que você coloque, eita Jesus, aleluia Jesus, a tua mão junto do seu coração, e você vai receber aqui agora esse momento de você confessar o Senhor. Esse momento de você abrir a tua boca e dizer para Jesus, Jesus, eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor na minha vida, Pai. Eu quero te adorar, Senhor. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Ah, meu Pai, eu quero te adorar aqui hoje. Eu quero te exaltar aqui hoje. Eu quero te glorificar aqui agora. Feche os teus olhos e faça desse louvor a tua oração.